Olá, pessoal! Eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma super aula de matemática. E hoje a nossa aula será de multiplicação. Já prepara a sua tabuada aí, porque hoje a gente vai usar muito, porque esse é o segredo, né, da multiplicação, porque tudo envolve tabuada. E aí, você tá bem na tabuada? Já sabe todas? E a tabuada de 7? Ai, meu Deus do céu, tabuada de 7 é uma dor de cabeça, não é? Mas a partir dessa aula não será mais nenhuma dor de cabeça. Mas é importante, né, gente, que vocês saibam a tabuada, porque a gente não vai só fazer 6 vezes 7, 8 vezes 9, não. A gente vai fazer com números com mais algarismos. Então, a gente precisa saber a tabuada. Pelo menos a tabuada de 0 a 10. Beleza? Então, já prepara aí para a gente já começar a nossa aula. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque qualquer novidade que a gente tiver aqui, você vai ser avisado. Então, bora parar de papo, partiu nossa aula. Lembrando, pessoal, que o @profamoniquevital, ele dá direito a você, né, desfrutar de todas as dicas de matemática, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lembrando que no YouTube, toda semana tem aula e uma dica de matemática. Lá no Instagram tem muito mais coisas. Beleza? Então, vamos começar nossa aula aqui. Vamos lá, deixa eu ativar aqui minha canetinha mágica e vamos. E aí, qual é o segredo da multiplicação? A tabuada. Então, a gente precisa saber tabuada. Olha, gente, eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, mas não tem jeito. Tem coisas na matemática que não tem jeito, a gente tem que partir para o sacrifício. E aí, uma dica importante que eu dou para vocês com relação à tabuada, quando vocês forem montar a sua tabuada aí, geralmente o pessoal começa 2 vezes 1, 2 vezes 2, mas não. Para ajudar você, tanto nessa aula de multiplicação, quanto na próxima aula de divisão, eu vou falar para vocês, a dica é, comecem com 0. Então, 2 vezes 0, 2 vezes 1, até o 2 vezes 10, beleza? Porque aí ela fica completa e aí você entende melhor alguns detalhezinhos que podem aparecer na conta, tá legal? Porque muita gente esquece desse 0 aqui e aí fala assim, não tem, 2 vezes 0 não tem na tabuada, é claro que tem. Então, vamos começar a construir nossa tabuada aí do 0, beleza? Então, vamos começar as contas, certo? Vamos lá, multiplicação de números inteiros. Então, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, a multiplicação, não importa a ordem. Você não precisa colocar o número maior em cima, o número menor embaixo, isso não vai fazer diferença, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente tem 492 vezes 3. É melhor que você coloque o 492 em cima e o 3 embaixo, porque aí a sua continha não precisa ficar pulando linha, pulando uma casinha, que é o outro caso que a gente vai estudar aqui. Então, vamos lá, vamos montar aqui a nossa conta, né? Então, vamos lá, 492 vezes o 3. Eu gosto de colocar assim, quando tem um algarismo, eu gosto de colocar lá embaixo da unidade. Eu arrumo lá com a posição, né? Unidade, dezena, eu gosto porque eu acho que matemática a gente precisa organizar, para o cérebro ficar organizado. Então, eu acho melhor dessa maneira. E aí, a gente tem que fazer a conta do seguinte, a gente tem que multiplicar todo mundo que está aqui embaixo por todo mundo que está ali em cima. Um por vez. Então, lá embaixo a gente só tem o 3 e a gente não precisa se preocupar. Então, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por todo mundo que está lá no número 492. Qual a ordem que eu tenho que fazer? De trás para frente, beleza? Então, vamos lá. Mas, para isso, eu não tenho que fazer o 3 vezes essa galera toda. A gente vai precisar da tabuada do 3. Coloquei aqui para ajudar a gente a lembrar, mas você que já está com tudo decoradinho, nem precisa olhar aqui a tabuadinha, mas a gente vai fazer olhando a tabuada nesse caso aqui. Então, vamos lá. Lembra de trás para frente. Então, 3 vezes 2. Vamos procurar lá, 3 vezes 2, 6. Então, 6. 3 vezes 9. Quando eu
procurar lá vai ser 27. 27 tem 2 algarismos. Como eu ainda tenho que fazer 3 vezes 4, a gente segue o mesmo raciocínio lá da soma, né? A soma, a gente desce, né, o algarismo da unidade, que é o 7, e sobe para a próxima coluna seguinte, o 2 do 27, beleza? E aí, só que aqui a gente vai ter que fazer 3 vezes 4, tá? Então, vamos lá, vamos procurar 3 vezes 4, 12. Só que eu tenho em cima do 4, 2. E aí, nesse caso, eu vou somar com esse 2 que tá lá. Então, eu vou fazer 12 mais 2, beleza? 12 mais 2, 14. Como eu não tenho nenhum algarismo à frente do 4 para a gente continuar essa conta de multiplicação, eu posso descer o 14. E aí tá aí, 1476 é o resultado dessa nossa conta. Agora, quando eu tenho que fazer uma multiplicação onde eu tenha, né, 3 termos, né, 3 algarismos e 2 algarismos, que o caso lá anterior eu tinha só um algarismo em um dos números. Quando a gente aumenta isso, a gente continua com o mesmo raciocínio. Galera toda de baixo multiplicada pela galera toda de cima. Só que a gente tem que fazer isso aos poucos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a nossa conta, né? Armar a nossa conta. Então, vamos lá. 375 vezes o 26. Então, ó, já avisei que eu gosto de montar dessa maneira, que eu acho que fica um pouco mais organizado para a gente não se perder. Lembra que a gente tem que ajudar o nosso cérebro, né? Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar todo mundo aqui de baixo por todo mundo aqui de cima, de trás para frente. Então, eu vou começar pelo 6. Vou guardar o 2 ali bonitinho e depois eu vou usar o 2 para fazer a multiplicação. Como eu começar pelo 6, eu vou precisar da tabuada do 6 que eu trouxe aqui para ajudar a gente, beleza? Então, vamos lá. 6 vezes 5, tá aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Então, desce o 0, sobe o 3 para a coluna logo seguinte ao 5. Aí, vamos lá. 6 vezes 7, tá aqui, ó. 42. Só que eu tenho 3 em cima do 7. Então, eu tenho que somar 42 com 3, que vai dar 45. Como eu ainda tenho conta para fazer, desce o 5, sobe o 4. Então, vamos lá. 6 vezes 3, 18. Mais aquele 4, 22. Como eu não tenho conta na frente do 3 para fazer, eu desço o 22 mesmo. E aí, olha só. Acabei de fazer o 6 com a galera toda de cima. Só que quando eu for começar a fazer o 2, eu preciso tomar cuidado com aquele 4 e 3 que a gente colocou lá em cima. Então, antes de você começar a fazer a conta do 2, você vai apagar aquele 4 e aquele 3. Por quê? Você vai acabar usando na outra conta e você vai acabar errando, tá? Então, muitos meus alunos não apagam. Aí escrevem em cima. No final das contas, começam a somar os 2 números que estão em cima e acaba errando. E a culpa vai ser de quem? Da matemática. Então, vamos com calma. Apaga, vamos gastar a borracha. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o 2 vezes a galera toda de cima. Então, eu vou precisar agora da tabuada do 2. Vou só apagar ali o que a gente marcou para a gente não confundir. Apesar de que a gente vai usar os mesmos, né? Mas vamos fazer bem organizadinho aqui pra gente. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. Só que, quando eu for escrever esse resultado, eu não posso colocar embaixo da unidade. Eu tenho que pular uma casinha para o lado e escrever embaixo da dezena desse número aí. Então, pulo uma linha, pulo uma casinha. Beleza? Vamos lá, então. Então, vai ser 10. Então, desce o 0, sobe o 1 aqui no 7, porque ele está do ladinho do 5. 2 vezes 7, 14. Mas tem aquele 1 lá em cima. Então, 14 mais 1, 15. Desce o 5. Aí, você vai escrevendo para frente do número, tá? 5, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais aquele 1, 7. Já fez o 2 vezes a galera toda de cima, então acabou a conta. Só que quando a gente tem esse caso aqui, a gente fecha aqui a conta e coloca a conta de soma. Então, a gente precisa somar.
Olha, gente, muito cuidado. Quando você for fazer a próxima, pula uma linha, pula uma casinha, porque se você colocar embaixo desse zero, você vai trazer todos os números, né? Todos os algarismos desse número para o posicional errado, tá legal? Então, muita calma nessa hora. Agora, vamos fazer a conta de soma. Zero, quando não tem nada embaixo, só descer o zero. Muita gente coloca o símbolo de mais aqui embaixo do zero, tá legal? Então, tanto faz. Tem gente que coloca zero ali para poder complementar. Também tá certo. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui, que eu acho que é mais organizado para minha cabeça. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 2 mais 7, 9. Então, a gente tem aqui 9.750. 9.750, eu ia falar 9.755. Não, 9.750 é aqui o resultado da nossa conta, viu? Quando a gente tem mais de um algarismo nos termos aí, né, nos números que vão compor a sua multiplicação, a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, beleza? E agora, se esse número tiver vírgula, que é o número, são os números decimais, a gente vai fazer da mesma maneira. A multiplicação segue o mesmo raciocínio. O que a gente tem que tomar cuidado é porque a gente tem a vírgula. Lembra que os números decimais, eles são compostos pela parte inteira, que é antes da vírgula, e a parte decimal, que é depois da vírgula. O que a gente precisa ficar atento no caso da multiplicação é guardar quantas casas decimais tem nesse número decimal aí. E aí, o que são as casas decimais? Né? A quantidade de casas decimais, a quantidade de algarismos que tem na parte decimal dele. No caso aqui, ele tem 3 casas decimais, tá? Já vou explicar por que a gente tem que guardar isso daí. Então, o que eu fiz? Eu peguei os mesmos exemplos, só que transformei eles em números decimais, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, 49,2 vezes 3. Tá vendo que eu tô armando a conta igualzinho como a gente estava fazendo antes? O que eu vou fazer, vou até mudar de cor aqui, eu vou guardar a quantidade de casas decimais. A única vírgula que está aparecendo é no número 49,2. Quantos algarismos tem depois da vírgula? 1, que é o 2. Então, eu tenho uma casa decimal. Quando eu guardo essa casa decimal, eu posso esquecer essa vírgula e a minha conta vira a conta que a gente tinha acabado de fazer. 492 vezes 3, que a gente vai fazer exatamente igual o que a gente está fazendo, o que a gente fez nos slides anteriores, né? Vou usar lá a tabuada do 3, vou fazer 3 vezes 2, 6... 3 vezes 9, 27, desce o 7, sobe o 2. Vou fazer de novo só para a gente, né, dar aquela reforçada. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Beleza? E aí, a gente guardou uma casa decimal, certo? Se a gente guardou essa casa decimal, ela precisa aparecer de novo, certo? Então, a gente precisa trazer ela para o resultado. Então, a quantidade de casas decimais que você guardou é a quantidade de casas decimais que precisa ter esse resultado aí. Se você guardou uma casa decimal, tem que ter uma casa decimal. Então, você vai de trás para frente. Contando uma casa, tá aqui, eu tenho uma casa decimal, que no caso aqui é o 6. E aí, nesse caso, o resultado é 147,6. Beleza? Show de bola? Agora, vamos repetir aquele outro exemplo, só que eu transformei ele em números decimais. Então, vamos lá. 3,75, 2,6. Tá vendo que eu não precisei, nesse caso, colocar vírgula embaixo de vírgula? Porque no caso da multiplicação, eu não preciso, né, respeitar essa ordem, tá? Só que, para eu fazer exatamente como a gente estava fazendo antes, eu preciso guardar as casas decimais, porque aí eu não tiro a vírgula dali. No número 3,75, eu tenho 2 casas decimais, porque eu tenho o algarismo 7 e o 5. E no número 2,6, eu tenho só o 6. Então, eu tenho uma casa decimal. Guardada a casa decimal, posso esquecer a vírgula e a minha conta volta a ser o que estava lá, 375 vezes 26. Vamos refazer para poder reforçar. Lembra? Galera toda de baixo com a galera toda de cima. Vamos começar pelo 6.
6 vezes 5, 30. Desce o 0, sobe o 3. 6 vezes 7, 42. Mais aquele 3, 45. Desce o 5, sobe 4. 6 vezes 3, 18. Mais aquele 4, 22. Como não tem mais conta, a gente pode descer o 22. Agora vamos fazer por 2. Lembra? Pula uma linha, pula uma casinha. Não esquece isso, hein? 2 vezes 5, 10. Desce o 0. Opa, olha o que a gente ia esquecer. Apagar o 4 e o 3 para não confundir a nossa conta, hein? Quase que eu vacilei. Então, 2 vezes 5, 10. Desce o 0, sobe 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Desce o 5, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, fechei aqui a nossa continha de adição. Lembrando, se tivesse mais um algarismo aí no número de baixo, pula uma linha, pula mais uma casinha. Aí ela vai ficar assim, tipo uma escadinha. Tá legal? Vamos fazer aqui a nossa conta. Desce o 0, 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 2 mais 7, 9. Só que lembra que a gente guardou as casas decimais. Mas quantas casas decimais eu guardei? 2 mais 1. Então, eu tenho que ter aqui 3 casas decimais. Então, de trás para frente, você conta 3 números e coloca a sua vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3, vai ficar 9,75. Lembra lá na nossa aula de soma e subtração que eu falei que quando a gente tem um 0 no final do algarismo lá, na parte da vírgula, na parte decimal, a gente pode considerar ele ou não. Então, nesse caso, você pode, né, usar esse resultado ou esse resultado. Tá legal? Vou deixar aqui na descrição dessa aula o link para as aulas de adição e subtração para vocês verem o que eu estava falando aqui em relação aos números decimais. Beleza, amores? Pessoal, não tem mistério quando a gente está fazendo multiplicação. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é na organização, quando os números que a gente tem que multiplicar tem mais de um algarismo. Então, muita calma nessa hora. E olha só, quero ver todo mundo fazendo a tabuada de 0 a 10, é claro. Quem já sabe a tabuada, ó, já tá saindo na frente. Parabéns, hein? Então, olha só, gente. Quem não entendeu, volta ao vídeo. E o que é importante? Fazer, né? Você tem que treinar também. Matemática é igual andar de bicicleta. Tem que treinar. Não pode desistir no primeiro tombo. Beleza? Então, olha, tenta fazer junto. Depois tenta fazer sozinho, que eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvida quando a gente está falando de multiplicação. No começo, usa a sua tabuada, não tem problema nenhum. Mas lembra, né? Às vezes, seu professor pode não deixar você usar na hora da prova. Então, é importante que você saiba a tabuada. Até porque ela ajuda muito em outras matérias que virão aí pela frente. Então, olha, não esquece, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber todas as novidades e compartilha com os seus amigos para todo mundo entender tudo de matemática. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela presença. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.